Olá pessoal, tudo bem? Pedro Chiavini novamente, seu colega aqui, defensor público federal. Vamos dar continuidade ao nosso curso de combate à escravidão contemporânea e análise a algumas legislações, né? Hoje vamos verificar aqui, bem rapidamente, a Instrução Normativa 139, publicada em 2018 no Diário Oficial da União, em 24 de janeiro. Essa instrução normativa, ela prevê o procedimento de atuação do Ministério do Trabalho nos casos de fiscalização para erradicação do trabalho escravo, né? É um procedimento, é uma bíblia que nós podemos dizer, né? Um roteiro, uma bíblia do auditor fiscal para os casos de fiscalização. Os procedimentos estipulados nessa instrução normativa, elas vão ser aplicadas em qualquer ação de fiscalização direcionada para a erradicação do trabalho escravo. Quer seja, então, essa fiscalização promovida pela DETRAI, ou seja, pelo Ministério, né, através do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, quer seja, então, também pelas superintendências regionais do trabalho. E esse procedimento de fiscalização vai ser adotado também nos casos de trabalhadores nacionais, estrangeiros, inclusive quando envolver trabalho doméstico, urbano, rural ou trabalho de exploração sexual ou trabalho infantil ou tráfico de pessoas. Em todas essas hipóteses em que houver aí, trabalho escravo caracterizado, as providências vão ser adotadas conforme a instrução normativa, né? A instrução normativa, ela prevê as hipóteses no artigo 6º que caracterizam o trabalho escravo, né, que trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho, restrição de locomoção por qualquer meio, retenção no local por qualquer meio. E no anexo único dessa instrução normativa, ela define os indicadores, que é um rol taxativo, não, perdão, um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. Me fez a confusão agora do rol taxativo e exemplificativo, porque ontem mesmo tivemos o julgamento no STJ do rol que se definiu que é taxativo, da ANS, que define os procedimentos que devem ser adotados pelos planos de saúde, né? Uma decisão lastimável aí, mas não é o nosso tema, mas é que trouxe rol. O anexo 1 prevê os indicadores, e é um rol exemplificativo, indicadores que caracterizam o que é trabalho forçado, o que é jornada exaustiva, o que caracteriza a condição degradante de trabalho. Então, eu sempre sugiro, vale a pena ler essa instrução normativa. Eu sei que todo mundo tem muito trabalho, o tempo nosso é precioso, mas o nosso preparo aí nas operações acaba trazendo um profissionalismo até para a caracterização da instituição nessa atuação de trabalho escravo. Portanto, sempre que a gente tiver oportunidade, recomendo, faça a leitura aqui. E aí já digo também que essa instrução normativa, ela está à disposição na nossa biblioteca do módulo 1, já tem alguns grifos aqui e algumas observações e remissões a alguma legislação que a própria instrução faça referência, eu já trago ali, né, através daqueles balãozinhos. Quem quiser baixa ela, ou se não, pega na própria imprensa nacional na internet. Tá bom? Vamos dar início aqui. Vamos lá. Instrução normativa, ela prevê então, como eu já mencionei, que esse procedimento vai ser adotado em todas as fiscalizações em que se caracterize ou haja a suspeita de trabalho escravo, tá ok? Mesmo que, independente da atividade laboral, qualquer tipo de atividade, trabalhador nacional ou estrangeiro, inclusive quando envolver trabalho doméstico, trabalho sexual, tráfico de pessoas, tá bom? Aplica-se o disposto nessa instrução em casos que identifique-se também exploração de trabalho em condições análogas a de escravo, aquelas previstas no artigo 6º, que, como eu falei, são as hipóteses aqui, e faz referência aos indicadores do que caracteriza essas hipóteses de trabalho escravo no anexo único da instrução normativa. Seguindo aqui,
Essa instrução normativa, ela é o grande balizador ou grande fonte de orientação para a elaboração do que nós já vimos em outro vídeo, que é o Fluxo Nacional de Atendimento ao Trabalho Escravo, né? Portaria 3484 de 2022 do Ministério das Mulheres, Mulheres, Direitos Humanos e Família. Essa instrução normativa tem, o seu conteúdo está muito lá nesse fluxo nacional. Então, e aqui está demonstrando o que dá início ao procedimento de fiscalização, que são as denúncias, né? Vai ser feito pela fiscalização, quer seja pelo órgão da DETRAI, né? Pela divisão da DETRAI, ou quer seja, então, as fiscalizações também vão ser promovidas pelas superintendências regionais. Servirão como base para a elaboração do planejamento e execução das fiscalizações, pesquisas, atividades ou denúncias, né? Por isso que eu menciono aqui que essa instrução normativa ela é muito a base do fluxo nacional, né? As fiscalizações, expressamente aqui previsto na instrução normativa, vai ter a participação de órgãos diversos, expressamente previsto aqui o chamamento da Defensoria Pública da União e órgãos de segurança, né? Também recentemente tivemos aí uma decisão em uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal na Justiça Federal do Rio de Janeiro, em que afastou a possibilidade da Polícia Rodoviária Federal de operações que não sejam aquelas realizadas nas rodovias federais. Então, nesse momento aqui, junho de 2022, a Polícia Rodoviária Federal está afastada das operações de fiscalização. Eventualmente pode haver algum embargo de declaração para definir um pouco melhor essa questão da participação da Rodoviária Federal nas ações de fiscalização, e porque nós, na prática, sentimos que a Polícia Rodoviária Federal ela acabou tomando uma expertise nas operações de fiscalização maior do que a Polícia Federal. Não é nenhuma crítica, nenhum demérito, mas acabou acontecendo isso. Até mesmo talvez pela sua maior participação, mais frequente, desde de 2019, de 2017, por aí até agora, o volume das fiscalizações em que há a participação da Polícia Rodoviária Federal foi muito maior do que a Polícia Federal. E é até um sentimento próprio aqui de nós, colegas defensores públicos federais, quanto à atuação da Polícia Rodoviária Federal mais precisa, né, nas fiscalizações de trabalho escravo. O parágrafo 1º prevê que a fiscalização vai chamar a participação à Defensoria Pública da União. Subseção 2 prevê o procedimento em si da fiscalização, ou seja, chegando lá então, havendo uma constatação de trabalho escravo, havendo a identificação de trabalho escravo, a primeira coisa que vai ser adotada vai ser a emissão da guia de seguro-desemprego para aquele trabalhador. Uma guia fica com ele, consigo, com o trabalhador, juntamente que a gente vai ver em seguida também, a auditoria fiscal faz a emissão desta guia e dá de uma carteira de trabalho para aquele trabalhador, manualmente até. Hoje em dia a gente sabe que a carteira de trabalho pode ser emitida no modo virtual, mas nesse caso, às vezes porque nós estamos em campo, não tem acesso à internet, então não tem como registrar aquela carteira de trabalho no sistema do Ministério do Trabalho, por isso vai ser uma emissão de carteira de trabalho manual, em papel, aquela de capa azul, e a guia de trabalho, para ser encaminhado, dada para esse trabalhador, e ele vai poder levantar as suas parcelas de trabalho de seguro-desemprego nos termos da Lei 7.998 também. As providências em seguida que deverão ou poderão ser adotadas, havendo a caracterização de trabalho escravo pelo auditor fiscal, são muito relevantes, e aí é importante que nós tenhamos aqui em mente que é cessação ou interrupção daquela atividade econômica, ou se não daquela conduta que determinava, aquela circunstância que determinava e que submetia aquele trabalhador à condição de trabalho escravo. O que quer dizer com isso? Ou a atividade geral ali vai ser interrompida por ordem da auditoria fiscal, então é uma
interrupção administrativa, né, um embargo ali, ou uma... me fugiu a palavra aqui, interdição, tá? Uma interdição administrativa, em que, por exemplo, uma fazenda tem atividade pecuária, aquela atividade econômica é a atividade pecuária. Não, pode ser que não seja necessário interromper a atividade pecuária daquela grande fazenda, mas sim aquela situação em que naquele local, lá no campo, naquela roça, naquele capinado ali que o trabalhador estava desenvolvendo, que caracterizava condições degradantes, que caracterizou o trabalho escravo, submissão ao trabalho escravo, então aquela sim pode ser interrompida, não a atividade em geral, né? Isso é importante que a gente tenha em mente, né? A regularização, rescisão do contrato de trabalho, né? E inclusive a rescisão indireta, se for necessário, pode ser adotada pelo auditor fiscal do trabalho, pela equipe ali. Pagamento, determinação do pagamento de verbas trabalhistas e a celebração do termo de rescisão de contrato de trabalho. O recolhimento, determinação do recolhimento de fundo de garantia e contribuições previdenciárias, isso se não houverem sido feitas, lógico, né? O retorno ao local de origem, caso aquele trabalhador resgatado não seja daquele local e deseje retornar, né, ao seu local de origem, e o cumprimento das obrigações acessórias, que são diversas, e aí, como eu falei para vocês, tem um balãozinho aqui que eu coloquei algumas obrigações acessórias, né? Como eu mencionei, o auditor responsável vai emitir manualmente a carteira de trabalho, para aquele trabalhador que não possua a carteira, né? E aqui, havendo a recusa do empregador em adotar aquelas providências, principalmente o inciso primeiro, que é a interrupção daquela atividade econômica ou daquela situação que caracterizava o trabalhador na condição de escravidão, o auditor fiscal vai comunicar imediatamente à Polícia Federal, caso ela não esteja participando, né, da operação, e o Ministério Público Federal, porque daí ali haveria... isso faz menção ao flagrante do trabalho escravo, e aí faz referência ao artigo 149 do Código Penal, ou aqueles outros artigos também que contra as relações de trabalho, que são do artigo 203 e seguintes do Código Penal. Então, prevê o artigo 19 da instrução normativa que, não havendo a interrupção da atividade prevista no inciso 1º, né, vai haver a comunicação à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, caso eles não estejam ali na operação, né. Em relação àquelas providências adotadas, inclusive no inciso 1º até o inciso 7º que nós vimos anteriormente, né, do artigo 17, também a auditoria, havendo a negativa do empregador, a auditoria fiscal do trabalho vai comunicar essa circunstância para o MPT, Defensoria Pública da União, AGU, para adoção das medidas cabíveis ali, ou seja, um bloqueio de bens, interdição do local, né, ou seja, uma medida cautelar que seja necessário nós adotarmos em conjunto com o MPT, ou só nós, se o MPT não estiver na operação, ou a AGU adotar alguma providência. Muito difícil ele ter uma resposta imediata para situações mais urgentes que sejam necessárias, né? No caso da AGU. Né? Não havendo recolhimento de fundo de garantia e contribuições previdenciárias, a auditoria vai emitir uma notificação, né, de débito de fundo de garantia e contribuições previdenciárias. Essa é uma providência que eu já vi ser adotada, mas a sua eficácia naquele momento ali é diminuta. Por isso que, muitas vezes, incluir essas condições no termo de ajustamento de conduta, ou seja, o compromisso do empregador em recolher esse fundo de garantia, as contribuições previdenciárias, pagamento das verbas trabalhistas, melhoria das condições de trabalho, do ambiente de trabalho e etc, etc, etc. No termo de ajustamento de conduta, que é celebrado no segundo período da fiscalização, né, daquele período de 10 dias, período primeiro a fiscalização, segundo período as reuniões com os empregadores, que é essa oportunidade que temos para celebrar
os TACs, quer seja emergencial, quer seja definitivo, se houver a possibilidade, né? Então, é importante que a gente também inclua dentro dessas condições previstas no TAC o recolhimento de fundo de garantia e contribuições previdenciárias, né? Aqui prevê o embargo e a interdição administrativa que é cabível, permitida para a fiscalização do trabalho, artigo 22 da instrução normativa. Se aquelas condições forem de tamanha monta, que sejam muito graves ou que caracterizem um iminente risco à segurança, à segurança física, psicológica, à saúde dos trabalhadores, vai poder haver um embargo ou a interdição imediata daquele local de trabalho lá pela Auditoria Fiscal do Trabalho, né? Artigo 23 prevê uma das obrigações da Auditoria Fiscal do Trabalho, dentre elas, aquelas que a gente já viu também no fluxo nacional de atendimento ao trabalho escravo, né, nos termos da portaria 3484, já mencionada, prevê algumas obrigações que são concomitantes a nossas atribuições aqui também como defensores públicos federais, que é aqui, pela Auditoria Fiscal do Trabalho, vai ser providenciado a orientação aos trabalhadores para se cadastrarem no CAD único. Assim, essa portaria, eu acho que ela é muito branda quando define isto, porque, como branda, o que eu quero dizer com isto? O cadastro do trabalhador no CAD único é essencial para que ele, a partir daquele momento, possa se inscrever em programas assistenciais de transferência de renda, pedidos de concessão de benefícios assistenciais, como LOAS, né? Ou sua inclusão em programas de recapacitação laboral ou capacitação profissional. Então, a sua inclusão no CAD único é essencial. Quando essa portaria, quando essa instrução normativa diz que orientar os trabalhadores a realizar a sua inscrição, é como falar que não faça nada, então. Porque muitas vezes o trabalhador, naquelas condições, ele desconhece seus próprios direitos e tal. Por isso que é essencial um trabalho conjunto naquele momento da fiscalização, cada um ter a consciência de que deve, muitas vezes, pegar aquele trabalhador e levar para aquele órgão responsável para isso, né? E aí entra o fluxo nacional, que trouxe a responsabilidade do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, CREAS, CRAS, local, em incluir esses trabalhadores nesses programas programas de recapacitação ou programas assistenciais e etc., né? Então, aqui quando fala orientar os trabalhadores a realizar, eu entendo que está superado quando depois o fluxo prevê que vai caber como responsabilidade dos órgãos do SUAS realizar esta, por exemplo, inscrição dos trabalhadores no CAD único, né? Comunicar por escrito a constatação de trabalhadores submetidos à condição análoga de escravo, ao CREAS, CRAS. Não, agora vai haver, conforme o fluxo, o encaminhamento pela equipe da fiscalização ao Sistema Único de Assistência Social local, que já vai estar preparado para receber esses trabalhadores, né? Comunicar aos demais órgãos da sociedade civil voltados ao atendimento. Então, esse artigo 23, eu diria que ele está com um detalhamento muito mitigado quando comparado à nova legislação infralegal, que é o fluxo nacional e as nossas atribuições previstas na portaria 320, né? Faz aqui também uma ressalva de que caso, e essa ressalva eu acho que não se aplica mais, principalmente quando nas operações de fiscalização houver a participação de alguma força policial, mas prevê o parágrafo 1º que quando houver qualquer risco iminente ao trabalhador, essas comunicações poderão não ser adotadas.
né? Mas eu entendo que, havendo o acompanhamento de alguma força policial, ela vai ser responsável por prover a segurança naquele período ali, para ser encaminhado aquele trabalhador naqueles sistemas SUAS, para que haja a adoção daquelas responsabilidades que a gente já até previu, a gente já até analisou nos outros vídeos aqui, principalmente quando a gente fez o estudo do fluxo, tá? Aqui, artigo 24 prevê a regularização migratória, né? O artigo 24 faz referência a uma legislação mais antiga. Hoje, quem define o procedimento a ser adotado no caso de resgate de trabalhadores estrangeiros e que estejam em condição migratória irregular é a portaria 87 de 2020 do Ministério da Justiça, que prevê a possibilidade de pedido de residência permanente, que poderá ser feito pelos vários entes ali previstos, dentre eles membros da Defensoria Pública. Tá? Sugiro que vocês assistam o vídeo quando a gente faz o estudo ali da portaria 87, para a gente entender um pouco melhor esse rito, essa providência prevista aqui na instrução normativa. Tá? Havendo a caracterização do trabalho escravo, né, em qualquer uma daquelas hipóteses previstas no inciso 1 a 6 do artigo 6º, né, através da caracterização de algum daqueles indicadores do anexo único aqui dessa instrução normativa, o auditor fiscal ele deverá elaborar lavrar um auto de infração específico, conclusivo para aquela fiscalização, né? Esse auto de infração ele dá início a um procedimento administrativo, no qual vai ter contraditório ante pela defesa até as suas últimas instâncias, e a partir do encerramento desse auto, até havendo definitivamente na via administrativa a caracterização de trabalho escravo, o seu resultado vai permitir a inclusão do nome desse empregador naquela lista suja que nós conhecemos, que também está na biblioteca do anexo 1. Né? A lista suja já foi publicada no ano aqui de 2022. Artigo 28 prevê que cabe ao auditor fiscal o preenchimento do requerimento de seguro-desemprego. Como eu já mencionei anteriormente, que uma guia vai ficar com o trabalhador, juntamente com a carteira de trabalho, que permitirá àquele trabalhador se dirigir à Caixa Econômica Federal e obter as parcelas de seguro-desemprego, né? Em qualquer das fiscalizações que se constate trabalho escravo ou que não se constate trabalho escravo, mas que tenha sido motivada por alguma denúncia de trabalho escravo, vai haver a necessidade também da elaboração de um relatório circunstanciado pela auditoria fiscal e que deve ser encaminhado uma cópia desse relatório em até 90 dias para os diversos órgãos, dentre eles a Defensoria Pública da União. Aqui, por final, em seguida o artigo 33, tem o que eu já mencionei, que é o anexo anexo único. Né? Eu não vou ler todos, e aí eu convido a todos aqui a baterem os olhos e lerem, são os indicadores que caracterizam o trabalho escravo. Então, aqui começa os indicadores que caracterizam o trabalho forçado, e temos aqui pelo menos 15 indicadores. Em seguida, condições degradantes e por aí vai. Bom, pessoal, obrigado pela sua atenção aqui. Hoje foi um vídeo um pouco mais curto, 24 minutos. Agradeço. E lembrando sempre, vejam aí os outros vídeos que nós já fizemos sobre a regularização migratória, portaria 320 da DPGU e o fluxo nacional, e os vídeos aqui sobre os módulos específicos do nosso curso de combate à escravidão contemporânea na Defensoria Pública da União. Um grande abraço e muito obrigado. Até mais.